Oi, pessoal! Olha, gente, aqui de novo, mais um episódio do canal Raízes falando sobre sonhos nessa temporada. E hoje eu tenho aqui nada mais, nada menos do que a coautora do livro Quebrando os Limites, Jamile. Oi, Seja muito bem-vinda. obrigada. Agradeço por ter aceitado o convite. Vamos lá, me conta quem é Jamile. Foi um prazer participar. Fico muito honrosa, né, de estar aqui hoje com vocês. E essa é uma pergunta bem difícil. Nos bastidores, a gente, para responder isso, eu falei assim, mas eu sou uma constante mudança, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora, de uma família muito guerreira, então acho que eu aprendi muito com isso. Então, eu sou aquela pessoa que gosta de rir, participar de várias coisas diferentonas, de estar junto com a família, sou muito família, muito na correria, e às vezes eu falo até que eu sou o pau pra toda obra, o que me chamarem eu tô ali executando e tô fazendo junto também. Ai, que bom, que bom. Temos um perfil um pouco parecido. Jamile, me conta, falando agora sobre sonhos. Quais eram os seus sonhos de criança? Eles foram realizados? Você conseguiu sonhar quando criança? Você realizou os seus sonhos quando criança? Essa é uma pergunta boa também, Camila, porque minha mãe, eu fui criada com duas mães, uma de criação e a minha mãe mesmo, biológica, e essa questão do sonho sempre foi uma angústia. Então eu sou uma criança, eu era uma criança extremamente sonhadora. Eu falei assim, o meu sonho de infância era ser trabalhar com aqueles patins no mercado, trabalhar na parte financeira, que eu via as pessoas pegando aquelas notinhas, fazendo tudo. Eu falei assim, gente, vou trabalhar com isso, acho que o meu sonho é isso. Ou igual minha sobrinha diz, ela, não, eu quero ser operadora de caixa, mas naquela época ela falava, quero ser caixonista. Aí eu falei, mas que isso? Ela, vou mexer com dinheiro. Então acho que me possibilitou muito sonho. Então eu queria ser, desde atendimento, a vender alguma coisa, a sair de porta em porta, vender bijuteria, brigadeiro. Então o sonho era o que não faltava naquela época. Então consegui desenvolver bastante coisa ali. E da realidade de acho que sonhar com vendas ou conversar com pessoas, que eu acho que encanta, e é o que a gente tinha até falado no bastidores, as pessoas às vezes acabam trazendo a gente para lugares que a gente não imaginava. Então eu acho que dos meus sonhos, financeiro foi o que eu realizei. Não andei de patins, mas também não aprendi durante esse tempo todo, mas eu acho que eu realizar o sonho de administrar e estar com pessoas, com bastante pessoas que até que eu não imaginava, eu acho que eu realizei sim meus sonhos. Ai, que maravilha, muito bom. Então, conta um pouquinho dessa sua trajetória de realização de sonho nessa parte profissional. Eu comecei ali, lógico, no início não sabendo o que eu queria fazer, mesmo querendo administração e tudo. Eu fui para uma faculdade pública, então comecei na FATEC ali na área de administração, que era uma área que eu tive certeza que eu queria seguir. Falei, vou ser administradora, porque tem várias áreas, posso ir para RH, posso ir para finanças. Então comecei ali, e aí tive a oportunidade de trabalhar de estagiária numa empresa de fisioterapia. E engraçado, porque mesmo sendo da área da saúde e tudo, o estágio ele te proporciona várias coisas. Então passei do administrativo para atendimento, para a vivência do atendimento ali com os clientes. Então foi um lugar que, tipo, uma escola. Eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho certeza que realmente é isso que eu quero. Então, do estágio eu passei depois, um pouquinho antes disso, vender um pouquinho de verdura na rua, porque é o meu cargo-chefe. Meu pai tinha um bar. Então ele, vamos fazer alguma coisa, quer dinheiro? Porque desde pequena eu gostei muito de dinheiro. Então organizar e administrar era muito vivente, assim. Enraizado. Fala assim, nossa, vamos correr, o que eu preciso? Preciso pagar uma conta, vamos fazer o quê? Vender um brigadeiro, vender alguma coisa? Então meu pai tinha, nesse bar, ele tinha um amigo que vendia verduras cortadas, que hoje a gente acha mais fácil no mercado, né? Você vai no pacotinho, eu ia de porta em porta de bike. Ai, que legal. Olha o seu patins aí. Exatamente, falei, não foi patins, mas foi bike. E aí até brinco muito que meu primo falou, anda com a minha bike aí, depois peguei pra mim. Então comecei primeiro sendo vendedora ali de verdura em porta, depois fui pra questão quando eu comecei a faculdade, fazer o estágio nessa empresa. E aí você vai vendo que as coisas vão andando conforme
você pensava, mas você não tem noção disso. Até cair a ficha agora na vida adulta, né? De a gente, realmente, eu queria fazer uma coisa, não foi exatamente isso, é igual da bike com patins, eu nem tinha associado isso, mas é muito disso. Então, depois eu comecei a trabalhar em uma empresa de comércio de bebida, no ramo de evento, que é o ramo que eu fiquei há 9 anos, saí esse ano desse ramo, que é aquela vivência insana. Então, você vai desde atendimento ao cliente também, para vendas, para emissão de nota, finanças também, e aí eu me encantei. E no meio do percurso encontrei pessoas maravilhosas, que eu falo, os meus chefes, os meus antigos gerentes são as eternas pessoas que eu vou levar para minha vida. E até no livro eu tive o prazer deles estarem junto comigo nesse momento bem importante. Então, eu acho que eu fui galgando ali, estreitando as relações para poder chegar na área financeira. Hoje eu estou num novo desafio, que é o de tecnologia, que também era uma paixão mais de adolescente. Eu fiz administração como TI, e ano passado eu tive a oportunidade de fazer cibersegurança. Aí eu olhei para aquela área e poucas mulheres estão em cibersegurança. Ainda não sou expert no negócio, mas pretendo, quem sabe. Então, eu tive a oportunidade esse ano de entrar numa empresa que trabalha com isso, que eu falei assim, por que não? Então, ali, fecho um pouco do meu ciclo na parte de eventos e vou para essa de tecnologia, acreditando que naquele sonho que eu tinha antes de, nossa, vou mexer com tecnologia e ver mulheres no ramo de tecnologia, eu falei, vou embarcar nessa. Então, estou nesses, realizando imensamente sonhos todos os dias. Ai, que bom. É bom, né? Viver de sonhos, viver realizando os nossos sonhos é muito gratificante, né? Exatamente. Aqui a gente não tá aqui só de passagem, né? Traz aquela coisa, não estou aqui só de passagem. E a vida não é só trabalho também, né? A gente fala assim, não, vou trabalhar porque eu preciso. Realmente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa consolidar as coisas, mas, tem pessoas, você sonhou com as coisas que tá acontecendo com você antes. Sim. E é difícil você trazer isso e falar assim, ufa, tá tudo certo. Acho que é muito sobre isso. E nos bastidores também você estava falando sobre construir empresa, ter empresa. Como que tá esses seus sonhos aí de empresária? Esse é eu tô com um desafio, né, de começar a empreender já faz 5 anos mais ou menos. A gente sai do CLT e a gente vai montar eu empresa. E aí é o grande desafio de entender e falar assim, você colocar a sua cara realmente para você mostrar para o mundo o que você faz. Para mim é um desafiador, porque eu acho que dos sonhos, esse aí poderia ser o mais escondidinho que tinha. Então, para mim, além do desafio, tá sendo gratificante. Eu tô montando a empresa que eu até falo, vou chamar de James Trabalho, porque são duas coisas juntas de mim, né? Eu trabalhar muito e meu apelido de infância, que sempre foi James, e da faculdade também. Então, eu estou construindo isso. Tenho pessoas hoje que nesse meio do percurso também, que é aquele negócio da gente fazer o network, a gente também saber levar as pessoas que nos ajudam no caminho. Então, hoje eu consegui ter uma contabilidade que me ajuda, me assessora nessa parte, tem uma pessoa que me ajuda na precificação de preço, e outros amigos que também no meio do caminho eu estou conhecendo, falar, Jamile, eu entendo um pouco de contas a pagar, contas a receber, e vou organizando. Então, hoje eu trabalho na área financeira de algumas empresas, ainda sou eu a minha empresa, então vou executando, vou fazendo a modelagem, faço a controladoria disso tudo, que aí eu consegui fazer uma pós nesse meio do caminho, para poder desempenhar alguma coisa, mas ainda está em fase de construção. Eu falo que nesses 5 anos, só um mesinho ali, eu estou conseguindo organizar as coisas para poder fazer, quem sabe uma consultoria, quem sabe um auxílio ali para pequenas empresas, para mulheres também, para que a gente se veja em outros campos também, que eu acho que é bem difícil quando a gente começa, né? A gente não tem para um parâmetro. Você olha e você fala, tem empresas, grandes empresas construídas por grandes pessoas que tiveram um solo ali, sei lá, uma herança ou alguma coisa, uma poupança para poder fazer isso. E eu vim com a cara e a coragem. E é igual a gente estava falando, a gente vem muito disso, né? A gente não tem uma referência familiar que faz isso. Minha mãe é empreendedora, mas raiz. Tipo, beleza, vou ter o dinheiro aqui, amanhã a gente paga, depois a gente vive. Jamile, calma. Não, mãe, mas não. A gente compra, amanhã a gente vê. Então, eu sair desse amanhã a gente vê para organizar é um grande desafio e está sendo muito gostoso, muito gratificante. Ai, que delícia. Muito gratificante. Vamos falar do seu livro.
O valor das decisões. Como foi para você? Era um sonho você escrever um livro? Não era? Você é uma escritora nata ou não? Conta um pouco do livro e dá uma estigadinha aí no que você conta dentro do livro. Não era um sonho escrever, mas eu sou uma leitora ali. Nossa, eu amo ler, então eu acho que calhou com as informações e com tudo que eu passei, e com tudo que eu estava trilhando, né? O programa Aceleradores, acho que assim como você e com as outras meninas também, ele traz esses insights de você, sair da sua caixinha. E para mim foi desafiador, foi um momento de negação, e eu falei assim, tenho a oportunidade de escrever um livro. Nossa, primeiro falar, será que eu escrevo mesmo? Porque aí vem aquele negócio de vou, não vou. Mas depois eu olhei e falei assim, eu acho que eu tenho história para contar. Eu acho que a gente, mesmo no básico, ou naquilo que a gente acha que não tem importância, a gente precisa escrever. Sim. Então foi nesse insight que eu topei o desafio de fazer acontecer o livro. Então, a ajuda também de olhar outras mulheres inspiradoras igual a você e as outras meninas me ajudaram muito porque, gente, quanta história a gente tem. Falei assim, a gente vai escrevendo, você vai vendo site, fala, nossa, essa pessoa passou por isso também. E, emociona. Eu falei assim, minha mãe lendo, às vezes, a gente vai passando algumas histórias, ela fala, cara, e isso despertou até na minha mãe, falar assim, eu acho que eu quero escrever também. E pra mim foi emocionante. Então, eu aproveitei a fome com a vontade de comer, se é que se pode dizer isso, de dar um passo a mais e escrever. E quando eu topei escrever, e aí eu tive a consciência que eu topei o desafio, eu comecei a verificar o que eu poderia escrever. Porque aí você fala, mas será que eu tenho história mesmo? Eu não sei se você passou por isso também. Fala, será que dá um livro? Será que dá a quantidade de coisas pra gente poder falar? Aí eu fui juntando as histórias. E igual brevemente a gente falou do sonho de infância, o que a gente faz até hoje, foi muito disso que eu peguei. Eu peguei as raízes, eu venho de uma família nordestina, então, às vezes, assim como várias mulheres, teve o desafio, né, de ser mãe, de vir do Nordeste, tentar uma vida na cidade grande, que essa história a gente vê que todo mundo tem um pouquinho dessa história, e que o Brasil, o São Paulo é muito feito disso. Ainda mais São Paulo, né? Gente, você fala assim, nossa, de onde que é? Nordestina. Todo mundo, minha mãe é daqui, mas meu pai também veio do Nordeste. Então gente, tem super uma história assim, eu falei assim, agora pra eu tocar, né, porque minha mãe é uma caixinha de surpresa, e tem uma história linda pra contar, mas tem coisas que também ela guarda pra ela. Então nessa troca eu consegui conhecer também um lado da minha mãe que eu não conhecia, então eu trago bem resumidamente ali, da onde que ela veio, que é numa época que minha mãe era de 1970, então, tipo, ser mãe solo, porque ela ficou um tempo, nós somos em 3. Então, como que foi a experiência da minha mãe também criar 3 mulheres solos, que era um desafio. E tentar, tipo, permitir que a gente sonhasse. Sim. Então, quando eu gostei muito da pergunta de realmente você realizou seus sonhos, era isso? Minha mãe permitiu que cada uma de nós tivéssemos o sonho que ela fala. Às vezes ela não teve oportunidade. Então eu trago um pouquinho dessa história, dessa vivência e falar assim, cara, eu não olhava pra isso. E antes de topar, falar assim, nossa, não tenho história pra contar. E quando você vai escrevendo, vai saltando, né? Vai saltando histórias. Então eu trago muito disso, de também morar às vezes na periferia. E você fala assim, não vai sair, já ouvi muitas coisas de não sai nada bom da periferia. Da onde você veio, você não vai pra canto nenhum. Isso, os clichês de sempre. E mostrar que não. Se a gente está determinada a alcançar coisas altas, eu acredito muito em Deus, que Ele sempre tem um propósito pra gente. E Ele só faz as coisas quando a gente permite. Então, eu falo, de tudo que Ele me dá, eu permito ser o que Ele quiser. Então, eu vou nesse caminho de, tipo, vou escrever, ok. Vou participar de um podcast, que é igual eu te falei também, que era uma coisa, meu Deus do céu. Quem me conhece sabe que a exposição não é muito minha praia, mas eu amo conversar. Você fala super bem. Eu amo conversar, amo conhecer pessoas, mas as câmeras me intimidam um pouco. Então, foi sair um pouquinho da minha zona, assim, de conforto e desenhar que, apesar da minha mãe nordestina, de ter família
periférica, de ter mãe solo, fui criada num lar extremamente amável, de pessoas extremamente batalhadoras para poder chegar onde eu cheguei, de às vezes vencer a barreira de vou fazer uma faculdade, então no via das dúvidas estou fazendo a segunda. Ai, muito bom. Então, de contar um pouquinho da história. Então o livro traz um pouco da minha história de da onde que minha família veio, para onde eu vou, e que tipo, eu não encarava chegar onde eu cheguei, mas eu acreditava que eu poderia chegar. Então acho que vem muito disso, da gente mesmo não pensando, a gente vai tomando proporções e caminhos na nossa vida que ele vai de encontro com algumas coisas maiores. Então acho que é muito disso. E até a escolha do título, quando falou, vai escolher o título, gente. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu falei, o valor da decisão, porque a partir do momento que eu tomei consciência para mim, que o que faz eu ir para um caminho ou para outro é o que eu tomo para mim, a minha decisão, não mais dos meus pais, das pessoas que estavam ali, dos meus familiares, é a minha. Eu acho que tudo isso mudou. Então eu falei assim, eu acho que eu vou colocar esse título porque é mais uma resposta para mim. E para outras pessoas que leem também, que tudo depende da gente. Depende da gente tomar o primeiro passo. E se for para ir para trás, a gente toma impulso para poder continuar dando um passo para frente ali, encarando tudo que a gente tem para dar de melhor. Sim. Então o desafio vem, mas aí vai da gente se a gente vai topar ele ou não. É isso mesmo. E como que foi o lançamento do livro para você? Esse é um outro assunto assim surreal. O espaço que a gente estava também reunia a quantidade de mulheres lindas, maravilhosas, negras, que a gente, eu acho que tem que frisar isso sim, de estar em ambientes que a gente não imaginava chegar. Igual eu contei um pouquinho, eu falei assim, tem muito ambiente no qual eu creio que a gente não imaginava chegar. A gente tá num shopping, na qualidade do shopping que a gente tava, na livraria também que a gente tava, com a quantidade de mulheres que a gente tava ali junto. Pra mim foi gratificante, foi emocionante. Eu falei assim, a gente tava toda maquiada, toda preparada ali, mas foi muito lindo, controlando o choro. Depois que eu falo, eu nunca tive o sonho de escrever, mas, gente, a realização de um livro, de você ter uma capinha sua, de você autografar. Eu nunca pensei nisso, mas como é bom. E como é bom cada história, cada família que a gente conheceu. Estar naquele ambiente, eu acho que foi engrandecedor, assim, pra mim. Foi um negócio que queria estar mais vezes. Mas é igual eu falei para as meninas, nas próximas edições estamos juntas. Com certeza. O que precisar ali, eu falei assim, porque eu acho que tem mais gente ali que precisa estar naquele momento. Tem muita história que a gente acha que não tenha nada, ou que pensaria em, não vou escrever, ou não vou fazer. Tem história para contar. Eu acho que aquele momento, eu falei até para minha mãe, a gente fez história. Fizemos, a gente com certeza. Fez história, com toda aquela carinha, com todo o jeitinho que a gente foi. E é uma imagem, eu falei assim, até a fotinha eu deixo ali gravada para poder lembrar que naquele momento onde eu não imaginava estar, eu estava e fiquei muito contente de poder participar com vocês. Que delícia. 29 mulheres. 29. Com várias histórias. Gente, quebrando os limites. Quem não leu, leia. Exatamente. Porque tem 29 histórias incríveis de superação, eu diria. Exatamente. Né? Ai, desculpa. Muito bonito, muito lindo. E a história da Jamile é uma história muito linda. Eu já li. Então convido todos para ler. Jamile, qual que é a mensagem que você deixa para os nossos espectadores? Bom, eu deixo que permita-se sonhar, faça uma rede de apoio legal, assim, e não se limite aonde você tá. Às vezes a gente consegue ter um sonho maiores do que a gente imagina. Sim. Igual eu te contei o meu, e eu tenho certeza que o telespectador, todo mundo que pode ter acesso a esse vídeo, tem uma história para contar. Tem uma ajuda que pode dar para alguém, tem algo ou alguma coisa diferente que possa fazer. Então eu acho que permita-se sonhar e permita ir além daquele escopo que você desenhou para você mesmo. Jamile, muitíssimo obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo por ter contado essa história. Muito obrigada por ter trazido o seu livro para a gente conhecer. Pessoal, compartilhe essa história da Jamile, o sonho dela, de onde ela veio. Então é uma história
tão bonita. Compartilha com a família, com os amigos, né? Muito obrigada pela audiência. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, Obrigada, tchau. tchau.